Pensei um pouquinho no que falar na noite de hoje e esse tema Espiritismo e o Natal, eu achei alguma coisa interessante, porque essa época, queira ou não, a gente fica buscando sempre coisas materiais e a gente esquece da doutrina espírita, esquece até de vir no centro espírita, né? Não todos, mas a grande maioria, porque está envolvida com as coisas materiais, com as festas, e isso é normal para a época, né? Mas o que se comemora no Natal é o nascimento de Jesus, e não é nada ligado ao Papai Noel, né? Como a gente às vezes acha que é, ou a maioria ainda acha que é. E pesquisando na revista Espírita sobre esse nosso tema, eu encontrei este artigo que é de uma revista espírita que a gente vai ver ali embaixo na sequência. Esta noite que no mundo cristão se festeja o nascimento do menino Jesus, mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar-vos e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como essa criança. Ela virá como ele esclarecer os homens e lhes mostrar os caminhos que devem percorrer. Então, este é uma mensagem um pouquinho mais longa, mas eu achei que essa parte era suficiente. Está na Revista Espírita de 1863 e essa mensagem foi psicografada em 24/12/1862 num trabalho espírita. Então, o Espírito já veio aqui trazer as informações que a doutrina espírita nada mais faz do que esclarecer os ensinamentos de Jesus. Não há na doutrina espírita nada de novo. O Espiritismo não traz nenhuma informação nova. Todas as informações que o Espiritismo vem trazer são relacionadas com as leis universais, que existem desde que o mundo existe, desde que o universo existe. E essas leis foram estabelecidas por Deus, não foi o Espiritismo que estabeleceu essas leis. Mas a gente conhece os ensinamentos de Jesus, e o próprio Jesus disse que muitas das coisas que vos digo ainda não compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então, veja, o próprio Jesus disse que viria o Consolador, e para nós espíritas, o Consolador é o Espiritismo, que vem esclarecer os ensinamentos de Jesus. Mas é interessante que o Jesus disse que falava por parábolas, né? Porque a gente não entendia. E se a gente for notar aqui, o Espírito da Verdade que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então veja que interessante. Como é que ele poderia, Jesus falou isso para os seus apóstolos lá, como é que poderia acontecer de vir um outro Consolador para explicar as coisas num outro momento, para aqueles espíritos? Aqui Jesus já falava da reencarnação, que num outro momento virá um outro Consolador. Então, se a gente for notar com um olhar bem aguçado, a gente percebe que esse Consolador é o Espiritismo, e através da reencarnação de nós espíritos é que a gente iria entender essas coisas todas, certo? Eu quero, como nas outras vezes, deixar aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que fique à vontade, tá? Sobre o que a gente falar.
Então, aqui nós vamos falar agora da Gênesis, o primeiro capítulo. Então, como ele próprio confessou, Jesus, né, seu ensino era incompleto. Incompleto assim, não era compreensível pelas aquelas pessoas que viviam com ele naquele período, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Então você vê, a gente percebe a extensão do conhecimento de Jesus. Então, o que foi feito com os ensinamentos de Jesus ao longo desses 2000 anos, desde que ele esteve conosco até os dias de hoje? Quantas coisas foram ditas em nome da doutrina dos ensinamentos do Cristo, e quantas coisas a igreja, por exemplo, fez como se fosse ela sabedora de tudo, e prejudicou tanta gente. A gente vê que Jesus já sabia que isso iria acontecer, ou poderia acontecer. Então ele já deixou informado que isso iria acontecer, e viria um outro Consolador para refazer esses ensinamentos, trazê-los de novo de uma forma que a gente pudesse entender. Que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, diz ele lá atrás que os ensinamentos trazidos por ele seriam restabelecidos, porque foram desvirtuados ao longo do tempo. E a gente conhece um pouquinho, aquele que conhece até pouca coisa da história, sabe que os ensinamentos de Jesus foram desvirtuados. E como isso aqui foi escrito lá em 1860 e pouco, que está na Gênesis, também hoje, alguns ensinamentos que a própria doutrina espírita trouxe foram, de uma certa forma, desvirtuados. A gente vai ver aqui na frente também. É importante que a gente atente, porque o nosso objetivo do Natal principal, com o encontro, vamos dizer assim, com Jesus, deve ser a nossa mudança, né? Buscarmos um novo caminho, a transformação que tanto se fala e pouca gente ainda faz. Mas é importante que a gente entenda o que o que aconteceu, o que tem acontecido, inclusive com a doutrina espírita, que as coisas se perdem um pouco e a gente fica sem saber que rumo tomar, inclusive na nossa vida. Por completar o seu ensino, deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no sentido de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Então, como a gente viu naquela frase de Jesus lá, os ensinamentos todos já estão nos evangelhos. Só que, como Jesus falava por parábolas, a gente não entendeu, muita gente não entendeu, as interpretações foram as mais diversas ao longo do tempo. Hoje a gente vê aí, são não sei quantas mil igrejas, cada uma interpreta uma coisa e outra, e o ensinamento era um só, não tinha coisas diferentes. Jesus não falou 10 coisas, falou coisas sobre uma série de coisas que eram extremamente importantes, e as pessoas interpretaram cada uma à sua maneira. E o Espiritismo, mais uma vez, veio restabelecer, trazer essas informações de forma límpida, objetiva, clara, para que a gente interprete, hoje com clareza. Então, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente
e vê por toda parte a justiça de Deus. Vocês acreditam nisso? Mesmo. Essa é uma questão difícil, porque não é isso que a gente vê nas pessoas do modo geral. As pessoas do modo geral, na maioria, será que elas sabem de onde elas vieram? Para onde elas vão? O que elas estão fazendo aqui encarnadas? A gente sabe? A gente estuda realmente o que a doutrina espírita vem nos ensinar, e a gente lendo esse primeiro capítulo da Gênesis, se a gente ler com atenção e estudar, na verdade, né? Porque ler não adianta. Se a gente estudar com atenção, boa parte dos nossos, e aplicar, né? Boa parte dos nossos problemas, não que serão resolvidos, mas a gente vai entender realmente o que a gente faz aqui no planeta. Ninguém está encarnado a passeio. Nenhum de nós está aqui, veio para a Terra, estou encarnado aqui fazer um turismo. Tem sempre um objetivo. E o objetivo é o nosso crescimento. A gente já se deu conta disso? Deu? Mais ou menos? Então, eu não sei se a gente se deu conta não. Mas enfim, a gente já está na hora de a gente se dar conta disso. De a gente entender quais são os objetivos que nos trazem aqui ao planeta nesse momento. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas para atingir o grau de perfeição que o aproxima de Deus. A gente sempre lembra aqui que é a perfeição que o Espiritismo fala que os espíritos podem atingir, é uma perfeição relativa. Jamais a gente vai chegar na condição de Deus, que tem todos os atributos e a sua perfeição é absoluta. E um outro detalhe extremamente importante é que, como eu falei há pouco, a alma progride, significa essa alma somos nós. Que a gente às vezes lê as coisas e não se coloca no texto. Então nós, através das encarnações que a gente faz aqui, em outros orbes muitas vezes, nós vamos progredindo para chegar a essa condição de espíritos perfeitos. Certo? Quem quer perguntar alguma coisa? Isso eu subentendo que vocês entenderam tudo, hein? Está refletindo? Sabe que não há criaturas deserdadas pelo Espiritismo, né? A gente sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras. A gente acha isso mesmo? A gente não tem alguns momentos da nossa caminhada que a gente supõe que acho que Deus esqueceu de mim? Nunca passou pela cabeça de ninguém? Pois é, mas eu posso garantir para vocês, pelos estudos da doutrina espírita, que isso não acontece. Que Deus a nenhuma criou privilegiada ou dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. Esta é uma outra lei, o trabalho. Para a gente progredir, a gente tem que trabalhar. E trabalhar como espírito, para a gente ganhar melhores condições, evoluir, enfim. Só que isso é uma lei para todo mundo. Nós, por vezes, imaginamos que isso só serve para os outros.
E essa evolução tem que ser para todos nós, porque todos chegaremos a essa condição de espírito perfeito, através do nosso trabalho. Não vai dar para furar fila, não vai dar para pagar alguém para comprar um atalho, não tem caminho para a gente cortar. Isso depende exclusivamente de cada um de nós. Certo? Ninguém? É individual. Não adianta, por mais que a gente queira às vezes ajudar alguém, a pessoa é que tem que fazer. Por isso, eu já falei aqui em outras ocasiões, quando alguém vem no centro espírita, ouve uma palestra, escuta alguém falando aqui, isso não vai transformar a gente, se a gente não quiser. Então nós temos que pensar, refletir, usar a razão, buscar o conhecimento, até como eu falei de outras ocasiões também. De repente eu estou vindo aqui falando um monte de mentira para vocês. Quem falou que isso é verdade? Será que o que eu estou falando é verdade? Será que esses conceitos aqui estão realmente inseridos na doutrina espírita? Mas nós aqui procuramos usar as obras fundamentais como base dos nossos estudos, que são as obras de Allan Kardec. Lembrando que não há obras complementares. Está cheio de gente aí que diz, não, mas a obra complementar. Não há. Será que Jesus ia mandar um consolador, o Espírito de verdade, falar que faltou um pedaço, depois mandar outro? Ou ia fazer a coisa completa? Então a gente precisa pensar. Não adianta, é o que eu falo, a gente escuta alguma coisa, alguém falou, ou porque o médium lá falou, e daí? É verdade ou é mentira? Tem que buscar a verdade. Não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará? Não é isso que se diz? E a gente está buscando? Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. O ignorante é sem conhecimento. Às vezes, o ignorante a gente acha que é uma palavra meio tosca, né? Mas é sem conhecimento. E a gente vai ganhando conhecimento através dessas encarnações que nós já falamos. Só que, a gente vai falar mais à frente também, às vezes a gente escolhe mal o caminho. E quando a gente escolhe mal, às vezes os resultados que ele gera não são muito bons. Então a gente vê hoje, a gente percebe aí encarnados, a gente vê no noticiário, aliás é o que mais chama atenção nos noticiários, são as coisas mais grosseiras e a gente adora, e causados por espíritos que matam, que fazem as coisas mais difíceis de a gente entender o porquê um espírito, como pode um espírito ter uma conduta daquela. Eu não acho melhor nem citar nenhuma para a vibração não cair muito. Mas todos nós vemos diariamente nos noticiários as coisas que acontecem. Só que esses espíritos, um dia eles também vão aprender, vão passar por algumas circunstâncias, mas vão aprender e eles vão se melhorar, eles não vão ficar eternamente maus.
como nós também, hoje talvez nós sejamos um pouquinho melhores do que em encarnações passadas, porque nós trabalhamos pelaquela lei do trabalho, nós nos empenhamos para melhorar, certo? Que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Aqui é o resultado que a gente falou há pouco, né? Nós temos condutas erradas e essas condutas sempre geram efeitos. E esses efeitos, cedo ou tarde, a gente vai colhê-los. Por vezes é nesta encarnação, por vezes serão encarnações futuras. Como hoje a gente colhe efeitos de encarnações anteriores. Então não há nada que a gente faça, a gente às vezes consegue fazer algumas coisas que os encarnados não se dão conta. Mas os espíritos sabem tudo e, como nós já falamos em outras ocasiões, muitas vezes são eles que nos dirigem. E a gente não se dá conta disso. Então é importante que a gente comece a pensar um pouquinho e lembrar que tudo que a gente está fazendo agora, de bom ou de ruim, vai refletir lá na frente. E aí é uma escolha nossa. E que é punido naquilo em que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. Essa é uma outra questão bastante interessante para a gente refletir. Se nós cometemos algum erro e não entendemos os equívocos que fizemos, enquanto a gente não entende, a gente vai ficar sofrendo. A partir do momento que a gente compreende e resolve mudar, e esta é a nossa grande dificuldade, as coisas mudam. O sofrimento acaba. Se a gente entender, por exemplo, que o nosso objetivo aqui na encarnação é de evoluir e não de sofrer, a gente vai começar a ver os problemas do dia a dia de outra forma. Que nada disso é para prejudicar a nossa vida, prejudicar as pessoas que a gente ama. Tudo isso serve para que a gente evolua. Basta saber como a gente vai entender isso. A gente pode entender de uma forma boa ou não tão boa. E o sofrimento vai estar ligado a isso. Todas têm jeito. Então, essa coisa de outro planeta é meio relativo. A gente tem que, acho eu, né, pensar na melhora aqui e agora. A gente vê os ensinamentos de Jesus, a gente já conhece há muito tempo, aí vem a doutrina espírita, isso é assim, isso é assim, isso é assim. A gente precisa mudar. E o que a gente está fazendo para mudar? Aí chega o Natal, o Espírito de Jesus, a gente acha que o ano que vem, daqui para frente vai ser tudo diferente. Mas do nada não vai acontecer nada. Todo mundo consegue melhorar, desde que queira. Não tem, a gente já falou ali atrás, aqueles tidos como demônios também vão melhorar. Às vezes a gente vê aqui casos, por exemplo, fala, puxa, esse cara não tem jeito. Se não tiver nessa encarnação, vai ter em outra. Em condições às vezes piores. Às vezes tem uma condição boa agora, fala, não, agora
nós talvez estejamos todos no melhor momento, na melhor encarnação para que a gente pode mudar, para a gente possa mudar. Porque se a gente não melhorar agora, na próxima a gente pode vir numa condição muito pior, aí que vamos reclamar mesmo. Certo? E que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como se depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Então aí o livre-arbítrio é outra lei natural. E aí a gente vai escolher o que a gente acha melhor para nós. De uma certa forma, é simples assim. Só que requer estudo, requer empenho, requer perseverança, né? E só depende de nós. O que a doutrina espírita fala, que nada mais é esclarecer os ensinamentos de Jesus, é que se a gente seguir essas orientações, a gente pode ter uma vida nova, melhor do que a gente tem. Mas a gente está fazendo isso? Eis a questão. O que temos feito para isso? Aí tem uma outra questão, eu peguei isso aqui da internet. Se eu não me engano, essa arte aí foi feita uma pessoa que postou, mas quem faz essa arte é o Sérgio Aleixo, é um espírita que é do Rio de Janeiro. Que este é um outro problema que os espíritas enfrentam, a doutrina enfrenta em nós, né? Então, veja que também isso aqui está na Revista Espírita de 1869, não é nada que apareceu ontem. As comunicações dos espíritos são opiniões pessoais que não devem ser aceitas cegamente. O homem não deve, em nenhuma circunstância, desprezar seu próprio julgamento e seu livre-arbítrio. Seria dar prova de ignorância e leviandade aceitar como verdades absolutas tudo quanto vem dos espíritos. Eles dizem o que sabem. Cabe a nós submeter os seus ensinamentos ao controle da lógica e da razão. Então, mais uma vez, Kardec lá em 1869 fala para que a gente use a razão, para que a gente não ouça o que fala qualquer espírito. Os espíritos, eles falam o que eles sabem. E os espíritos nada mais são do que nós, desencarnados, sem o corpo físico. Então imagine, eu chego lá no estado de erraticidade, que lá é aqui mesmo, né? Só perco o corpo físico e estou aqui. E aí eu vou me meter a fazer uma palestra de medicina. Eu nunca estudei medicina, como é que o espírito vai fazer uma palestra de medicina? O meu espírito. Pelo menos que eu me lembre. Será que eu tenho condições? Mas tem espírito que você pedir para ele falar, como tem homem também, a gente vai ver um outro artigo que eu peguei na internet, que você pede para falar, eles falam de qualquer coisa. Se é verdade ou é mentira, pouco importa. Então, este é um problema da doutrina espírita hoje. E a gente nota que os espíritos já informaram isso a Kardec lá atrás. Isto vem acontecendo com frequência e a gente não se dá conta. Kardec, para não incorrer nesses erros, aceitar o que todos os espíritos falavam, ele fez o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então o que ele fazia? Ele pegava,
fulano psicografou uma informação, ciclano psicografou uma outra informação sobre o mesmo tema. Vamos ver o que dessas duas informações, o que é verdadeiro. Vamos pegar mais uma terceira, vamos pegar mais uma quarta. Vamos ver o que coincide aqui, o que é verdade e o que é mentira. Então Kardec, para elaborar toda a codificação espírita, teve esse cuidado. E hoje a gente vê o espírito do Zé e acha que é verdade. Vem eu não estou aqui julgando pessoas, nós estamos falando só de conceitos doutrinários. As pessoas todas, para mim, são boas. O problema é que os espíritos não são tão bons. E a gente aceita cegamente o que os espíritos falam. E o pior, que alguns colocam em prática em suas vidas esses conceitos. Ou tentam fazer deles uso normal. E esquecem do ensinamento da base, que é o que Kardec trouxe. Que nada mais é, os ensinamentos de Kardec nada mais são que os ensinamentos de Jesus. E a gente prefere pegar o espírito do Zé do que escutar ou dar ouvido e estudar os ensinamentos de Jesus. Como é que a gente vai melhorar assim? Quando a gente vai melhorar caminhando desse jeito? E aí a gente, quando chega no fim do ano, mais uma vez, a gente quer que tudo melhore sem a gente fazer nenhum esforço, como num passe de mágica. E não vai acontecer. Tem um outro artigo aqui que eu peguei na internet, e a gente percebe que nesse anterior, uma pessoa, eu postei lá no Facebook do programa Transição, e uma pessoa colocou, são os espíritos, e tem também muita coisa que a gente vê escrito hoje de encarnado, que a gente acredita. E esse que a gente começa a pensar é mesmo, porque a gente vê aqueles livros de autoajuda, e uma pessoa falou, esse livro de autoajuda normalmente só serve para quem escreveu, porque era para a ajuda dele. Porque tem alguns conceitos, e a pessoa era uma palestra, a pessoa estava falando o seguinte, as pessoas falam, querer é poder. Então, a pessoa mencionou, fica lá na beira do prédio de 20 andares, fica lá na beirada, fala assim, eu quero voar, e se joga. Vai voar? Pensa bem. Sabe, e a gente não se dá conta disso. Então a gente escuta hoje, acho que o que mais se vende hoje são os livros de autoajuda, porque a gente fica buscando soluções que, em todas as vezes, elas estão dentro de nós. E a gente quer um meio fácil para resolver os nossos problemas. Esse texto aqui é do Herculano Pires, foi um grande estudioso da doutrina. A Heloísa Pires, filha dele, vem aqui de vez em quando fazer palestra aqui em nossa casa. Então, diz ele, no meio espírita, os faladores fazem sucesso. Aquelas pessoas que falam demais, falam muito, todo mundo acha lindo. Como em toda parte. E a gente vê aí os políticos também são iguais, né? A gente escuta falar, os caras falam, tem lá uma forma de expressão ótima, e a gente acha que tudo aquilo é maravilhoso, tudo é perfeito, e a gente acredita. Entra igual uns patos, né? Mas, enfim. Pois os espíritas são criaturas humanas, contagiadas como toda espécie pelo mal verborrágico,
E aí eu fui procurar, verborrágica é uma coisa difícil, né, de a gente saber o que é, né? Pessoa que usa uma quantidade excessiva e geralmente irritante de palavras para fazer coisas de pouco conteúdo ou sem importância. Ou seja, fala muito para não dizer nada. E é o que a gente normalmente ouve por aí. Vai numa palestra, você vê o cara fala, mas de que esse cara falou mesmo a gente nem sabe. Que falou tanta bobagem desconexa e a gente não se dá conta. Mas tem gente que acha bonito. Tendo sido difícil convencer o povo ingênuo de que os grandes faladores não passam de mistificadores, de contador de história. Falam em atitudes teatrais, de olhos fechados, para convencer os basbaques. Outra palavra legal, né? Aí eu fui buscar lá, aquele que se admira e se espanta por coisas triviais. Então a pessoa fala um negócio, fala assim, arroz com feijão, o cara fala, oh, como se fosse o maior prato para se comer, né? Arroz e feijão. E a gente acha bacana. De que estão sendo inspirados por elevadas entidades espirituais, quando na verdade repetem palavrórios decorados, ou simplesmente destrambelham os mecanismos repetitivos de sua mente oral. Este é um problema grave no meio interessado por uma doutrina lógica, profundamente conceitual, onde a insensatez palavresca funciona como tóxico mental, encobrindo e aviltando a verdade. Então a gente vê umas pessoas falando, contam um monte de coisa e que não tem nada a ver com o que ensina a doutrina espírita. E hoje, infelizmente, no meio espírita é o que mais tem. E tem gente que bate palma, infelizmente. Diz lá, precisamos de expositores doutrinários conscientes de sua responsabilidade e não apenas interessados em fascinar as massas. As massas somos nós, gente. Não temos nem devemos ter tribunos eloquentes em nossas assembleias, mas estudiosos da doutrina, que procurem transmitir os seus princípios racionais aos adeptos pouco acostumados a raciocinar. Esses também somos nós, que a gente escuta e não raciocina sobre as palavras que a gente está escutando, se elas têm alguma relação com o conteúdo doutrinário que a doutrina espírita traz para nós. E hoje, esse conteúdo é de fácil acesso para todos nós. Na internet, se a gente procurar, vai encontrar 300 lugares onde a gente pode baixar gratuitamente as obras fundamentais da doutrina. Então ninguém pode dizer que não estudou porque não teve condições, porque isso está fácil. Não há lugares para sofismas. Sofisma é mentira. No movimento que busca unicamente a verdade, que não está nos sofismas e sim na limpidez dos conceitos. Os conceitos da doutrina espírita, como o próprio Jesus disse lá atrás, viriam esclarecer as suas palavras. E eles são claros e objetivos. Alguns às vezes reclamam que algumas palavras dos livros fundamentais são um tanto quanto difíceis de a gente compreender. Mas a gente não pode esquecer que esses livros foram escritos há quase 160 anos atrás.
E esta era a forma. Este nosso amigo Herculano Pires, isso aqui que ele colocou está no Curso Dinâmico de Espiritismo. Esse livro, acho que é de 1970, por volta de 70, eu não sei exatamente, mas é por aí. Ó, por aqui a gente já vê a forma ainda desse senhor, o conhecimento do português que ele tinha para escrever dessa forma. Então, às vezes é preciso que a gente pegue um dicionário. Seria mais fácil se tivesse, por exemplo, o Livro dos Espíritos, com as palavras que são mais difíceis, traduzidas já de uma forma mais simples. É legal. Só que assim, não tem novas traduções. Mas para aquele que quer estudar, não custa ler com atenção, vai buscar a informação. Na internet também hoje tem 300 dicionários. É só digitar lá a palavra, a gente encontra o seu sentido mais simples. Mas a gente, sabe, a gente prefere escutar o que alguém fala do que buscar realmente o conhecimento e ver o que essas pessoas, se o que essas pessoas estão falando são verdades ou não. Alguma pergunta? Então, às vezes a gente escuta as pessoas falarem: eu vou aproveitar a vida. E o que seria se a gente tiver consciência e aceitar que os ensinamentos da doutrina são verdadeiros? Se a gente diz que é espírita, a gente tem que achar que aquilo é verdade. As informações que a doutrina faz são verdadeiras. O que seria aproveitar a vida? Não seria a gente colocar esses ensinamentos em prática? A gente não estaria aproveitando este momento de encarnação para ter uma encarnação no futuro melhor, ou às vezes melhorar até a nossa vida nesse momento? E o melhorar não significa, às vezes as pessoas associam essas coisas sempre com coisas materiais, que também não tem problema nenhum ter dinheiro, né? Não faz mal nenhum ter dinheiro. O problema do dinheiro é o destino que a gente dá para ele. Mas será que não é importante que a gente tenha esse pensamento de aproveitar a vida, no sentido de que nós somos espíritos imortais, que nós temos que evoluir, depende do nosso trabalho, das nossas escolhas? Então eu vou trabalhar melhor para, quando chegar de retorno ao mundo espiritual, eu possa dizer: eu aproveitei a vida bem e sou hoje um espírito melhor? Ou vamos tudo para a balada? Se aproveitar a vida também, acho que diz respeito a você estar sempre em busca do conhecimento, porque ninguém conhece tudo. A partir do momento que você está aberto a passar os seus conhecimentos, e também adquirir novos conhecimentos, é um ciclo que vai se passando e você vai como é que eu posso dizer, se alimentando. E se aprimorando. E vai passando isso. E isto é perfeito, e isto é uma lei natural. O que sabe mais tem que ensinar aquele que sabe menos, sempre. Né? Mas tudo isso depende de nós. Então, imaginem que felicidade se a gente, quando estiver de retorno no mundo espiritual, e disser assim: eu aproveitei a vida da melhor forma possível. Será que este momento, né, Natal, Jesus, fica todo mundo tocado? Por que a gente não fica tocado pela nossa melhora?
a gente está sempre esperando algo maravilhoso acontecer e os seus problemas acabaram. Será que é assim? Que ele ligue já e tal? Não é assim que funciona, gente. Então, aí continua sofrendo eternamente, entendeu? Encarnação atrás de encarnação, passando por dificuldade. E se a gente não faz direito, na outra, como eu disse agora há pouco, talvez a gente não tenha condições tão boas quanto agora de resolver os problemas. Resolver as nossas diferenças, né? E a gente, nós somos firmes. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? A síndrome da tal da Gabriela, né? Então, isso aqui também eu vi na internet outro dia, achei bastante interessante. Que entrar no espiritismo é fácil, né? Eu vou no centro espírita, vou lá, tudo lindo. Difícil é o espiritismo entrar em nós, né? Os conceitos espíritas, os ensinamentos da doutrina espírita, que passarem a fazer parte da nossa vida, da nossa jornada, para que a gente aproveite a vida de uma forma produtiva, para sermos espíritos melhores. Quando que a gente vai fazer isso? E a gente posterga. Então, talvez este momento do Natal, né, que alguns ainda se lembram de Jesus, que quando a gente se lembrar de Jesus, que falava que ninguém vai ao Pai senão por Ele, o senão por Ele era através dos seus ensinamentos, porque Jesus, se a gente tem livre-arbítrio, e se a gente vê que nós sofremos os efeitos daquilo que nós fazemos, podem estar certos que Jesus não vai salvar ninguém. Jesus é nosso Salvador, desculpa, não é verdade. Sabe? Porque se salvar um e não salvar todo mundo, aí que raio de espírito superior é esse? E mesmo Deus, vou fazer um milagre para um e não vou fazer para o outro? Que justiça é essa? Né? Então talvez nós devêssemos aproveitar esse momento para refletir um pouco sobre essas questões e o conhecimento de nenhuma doutrina, seja qual ela for, a gente consegue assimilar de um dia para o outro. Alguém entra na faculdade de medicina e no segundo dia pode operar? Alguém entra lá no ITA, faculdade de engenharia aeroespacial, no outro dia ele já pode fazer o desenho, o esquema de todo um avião? Não é assim. Precisa estudar, precisa de empenho, cansa, dá trabalho. E a doutrina espírita também é assim, é uma ciência e uma filosofia. Então é preciso que a gente estude, busque os conhecimentos, que mais uma vez, como foi dito lá no início, nada mais são que os ensinamentos de Jesus. Então, se esperamos todos um futuro melhor, encarnações, digamos, com menos dificuldades no futuro, é preciso que nós comecemos a trabalhar agora, por nós mesmos. Muito obrigado.